Caros amigos, há 2 semanas, quando fizemos o estudo do capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, nós propusemos uma equação matemática simples para aquele tema estudado, que era erro igual sofrimento, né? Matematicamente, x igual a y. Ou seja, se eu erro, se eu infrinjo a lei de Deus, eu sofro por conta justamente da lei de causa e efeito que todos nós já aprendemos e já conhecemos no nosso dia a dia. É lógico que essa equação, erro igual sofrimento, ela é bastante simplista, né? Mas justamente essa simplificação foi para fixarmos bem a ideia, né? De que o erro acaba causando sofrimento. Para o estudo de hoje, nós vamos acrescentar um novo elemento nessa equação. Então, relembrando, a equação inicial é erro igual sofrimento. Então, vamos a esse novo elemento que vamos acrescentar. Se eu tiver um mau pensamento, se eu desejar fazer algo ruim, por exemplo, se eu desejo praticar um furto, se eu desejo agredir alguém, se eu formular um pensamento desse tipo, que óbvio é um mau pensamento, mas eu não conseguir concretizar a ideia que tive e aquilo ficar apenas no meu pensamento, eu também sofrerei? Aplica-se também aquela mesma equação simples, erro igual sofrimento? Vamos pensar um pouco a respeito. Então, eu só tive o pensamento, só desejei fazer, mas a ideia não se concretizou. Também devo passar pelo sofrimento decorrente, aí no caso, do pensamento mal? Há um ditado popular que diz: a ocasião é que faz o ladrão. Ou seja, se ele tiver a oportunidade, ele acaba fazendo. Se ele não tiver a oportunidade, ele acaba não realizando o furto. Obviamente que isso vale apenas para a lei dos homens, porque nós sabemos que, perante a lei dos homens, o simples pensamento não sofre nenhuma sanção. Ainda que eu deseje matar alguém, mas se eu ficar só no desejo, não vou ser penalizado. Só que essa regra, a ocasião é que faz o ladrão, pode valer, como eu disse, para a lei dos homens, mas não para a lei de Deus. Porque para Deus, para as suas leis, não importa que o erro não tenha se consumado, não importa que tenha ficado, que o meu desejo tenha ficado apenas no pensamento, que eu não tenha realizado aquele intento. Por quê? O que conta é a intenção, é o pensamento formulado. E aqui, a respeito disso, vamos lembrar uma passagem que está justamente nesse capítulo que estamos estudando hoje, em que Jesus fez a seguinte afirmativa: aprendestes o que foi dito aos antigos, não cometereis adultério. Mas eu vos digo que todo aquele que tiver olhado uma mulher com mau desejo por ela, já cometeu adultério com ela em seu coração. Então, vou repetir. Aquele que tiver olhado uma mulher com mau desejo por ela, já cometeu adultério com ela em seu coração. Então, aqui fica patente que, na realidade, perante Deus, perante as suas leis de justiça, o que conta é
o nosso pensamento, a nossa intenção. E nós vamos ver em seguida aqui no nosso estudo por que é assim. Kardec nos lembra a respeito dessa passagem em que Jesus utilizou a palavra adultério, que Jesus frequentemente usava essa palavra adultério num sentido mais amplo, para designar o mal, o pecado e todo mau pensamento. Então, ele nos faz esse alerta justamente para que a gente amplie, né? Expanda justamente esse ensinamento de Jesus, quando ele nos chama a atenção que basta o pensamento mau para já representar que estamos em erro, que estamos praticando uma infração à lei de Deus. E aí, a respeito disso, nós vamos buscar em O Livro dos Espíritos, na questão 641, em que Kardec pergunta: o desejo do mal é tão repreensível quanto o próprio mal? Ou seja, basta eu pensar, basta eu formular aquele pensamento mal, que isso já equivale ou trará as mesmas consequências do próprio mal, ou seja, como se o mal tivesse se realizado? E olha a resposta da espiritualidade. Conforme. E aí nós temos que entender esse conforme depende. Mas depende do quê? E aí vem o complemento. A virtude em resistir voluntariamente ao mal que se deseja, sobretudo quando se tem a possibilidade de satisfazer esse desejo. Porém, se o que falta é apenas ocasião, então é culpável. Veja que interessante essa resposta, né? Se eu resisto voluntariamente ao mal que eu tenha desejado, eu estou fazendo um esforço para me melhorar, um esforço para eu crescer. Mas se eu desejei fazer um mal e só não o realizei, não o concretizei, porque me faltou ocasião, então aí eu sou culpável. Então veja, duas fontes aqui de informação: o Evangelho e o Livro dos Espíritos, duas obras básicas da doutrina espírita, como conhecemos. Né? Também na resposta à questão 747, os Espíritos afirmam literalmente que Deus é justo e julga a intenção mais do que o fato. O fato será julgado, mas o que se buscará mais, o que pesará mais, é a intenção. Perante as leis de Deus, o que pesará mais é a intenção do que o fato. Por quê? Todo mau pensamento é resultado da imperfeição da alma, é sinal de impureza. Porque aquele que tem o coração puro não pensa mais no mal. Aquele que sequer formula um pensamento ruim, um pensamento maldoso, esse já aprendeu, já fez o seu progresso moral, já suplantou essa fase do crescimento. Por isso que todo mau pensamento é resultado da imperfeição da alma. Né? Por isso que o simples pensamento também é passível de ser sancionado, de ser penalizado. Então, voltando lá à nossa equação, erro igual a sofrimento, esse erro
Então, nós podemos acrescentar: tanto faz para o erro consumado, quanto para o erro apenas idealizado, ou seja, aquele que foi pensado, embora não tenha sido concretizado. Né? Então, a gente vê que, por esse novo elemento, como dissemos, que trouxemos hoje para o nosso estudo, a nossa equação começa a ficar já um pouco, vamos dizer assim, complexa. Né? Do lado do sofrimento também, existem outras situações, outros elementos que vão influenciar também, mas isso certamente será objeto de estudos de outros capítulos. Para hoje, o que nos basta é fixarmos esse aprendizado. O sofrimento também poderá ser decorrente do simples pensamento mau. E Kardec, nesse capítulo, ele nos apresenta, justamente fazendo a análise dessa situação, do estágio evolutivo de cada criatura, ele nos diz assim, ele apresenta um resumo a respeito do pensamento do mal e do progresso das criaturas. Então, ele nos dá 3 situações. A primeira, na pessoa que não concebe o pensamento do mal, quer dizer, aquela que nem sequer passa pela sua ideia qualquer pensamento de fazer qualquer tipo de mal, nessa o progresso já está realizado. Naquela outra, a quem vem o pensamento, mas o repele, ou seja, faz um esforço para repelir aquele pensamento, para não ir realmente às vias de fato, não concretizar aquele mal que lhe passou pela cabeça, pelo pensamento, ele diz: o progresso está em vias de se cumprir. A criatura está se esforçando, né, para que ela faça a sua transformação moral. E por último, o grupo daquelas pessoas que, tendo o pensamento, nele se compraz. Então, nessa criatura, o mal está ainda com toda a sua força. Ou seja, aquela pessoa que se compraz em ter o mau pensamento e, inclusive, buscar realizá-lo. Essa ainda está num patamar evolutivo, digamos, sofrível. Né? E, obviamente, que cada situação dessa trará as suas consequências. Não é? Aquele que já fez o seu progresso, obviamente, não tem sofrimentos por qual passar. As segundas, aquelas que estão ainda se esforçando, logicamente que ainda decorrerá alguma situação difícil, constrangedora, alguma luta íntima ainda, dada a imperfeição que ainda tenha. E as terceiras, obviamente, em realizando-se, comprazendo no mal, a gama, né, de sofrimento será bastante grande, conforme aprendemos, né? Porque é lei de justiça, a cada um segundo as suas obras, conforme Jesus nos alertou, né? Que o Pai é justo, dá a cada um segundo as suas obras. Já que estamos falando de pensamentos, e foi então o elemento que introduzimos na nossa equação, vamos nos perguntar: por que precisamos tomar cuidado com nossos pensamentos? Nós já vimos que na equação ali, o fato de ficar apenas no pensamento não nos libera de sofrermos as consequências.
mas ainda tem efeitos bastante difíceis a questão do mau pensamento, né? Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, nos capítulos 23º e 24º, ele trata especificamente a respeito do pensamento e do pensamento para a transformação do caráter da criatura. Ele inicia os 2 capítulos lembrando o seguinte, que o pensamento é criador, que é justamente o que a gente encontra na literatura espírita, na informação, né, dos espíritos, chamando-nos a atenção para a questão de o pensamento ser uma usina geradora. Ora, se o pensamento é criador, se ele é uma usina geradora, nós precisamos avaliar o que é que essa usina está produzindo. Que tipo de pensamento? Porque nós sabemos que, como estamos vendo aqui no estudo, o pensamento pode ser bom, como pode ser ruim, né? Isso nós já temos experiência de vida suficiente para saber disso, já compreender essa verdade, né? Então, voltando, Leon Denis nos afirma isso, que o pensamento é criador. Ele não atua somente em roda de nós, quer dizer, à nossa volta, influenciando nossos semelhantes para o bem ou para o mal. Ele atua principalmente em nós, gera nossas palavras, nossas ações, e com ele construímos dia a dia o edifício grandioso ou miserável de nossa vida presente e futura. Olha como é profundo a questão do pensamento e que muitas vezes nós não nos damos conta disso, que basicamente tudo se inicia ali no pensamento. Vamos produzir ideias e isso vai nos levar a ações, como Leon Denis nos coloca, né? Gera nossas palavras, nossas ações, né? E aí vamos construir aquilo que chamamos de destino, né? E é justamente o somatório das nossas ações, as consequências das nossas ações. Ernesto Bozano, que foi um professor de filosofia e pesquisador espírita, nascido em 1862, italiano, no livro Pensamento e Vida, já no primeiro capítulo, na primeira lição desse livro, que traz por título As Forças Ideoplásticas, ele nos diz assim: um fenômeno psicológico pode transformar-se em fisiológico. O pensamento pode fotografar-se e concretizar-se em materialização plástica, tanto quanto criar um organismo vivo. E ele lembra também, citando outros autores, que o pensamento cria formas-pensamento, que é o que também a gente encontra a miúde na literatura espírita também, né? Em outras obras. As formas-pensamento que nós plasmamos através justamente dos pensamentos que formulamos. No Livro dos Espíritos, na questão 420, dessa questão da resposta que Kardec obteve, nós podemos fazer uma síntese dizendo assim: os espíritos, encarnados ou desencarnados, se comunicam pelo pensamento. É um processo de telepatia, um processo telepático, né? Eu posso formular um pensamento aqui, eu encarnado, e um outro encarnado, ou mesmo um desencarnado, recepcionar esse meu pensamento, né? E entre os espíritos, ou seja, os desencarnados, a linguagem é justamente o pensamento, né? Porque, lembrando, o pensamento
é criador, é uma usina criadora. O pensamento cria uma onda vibratória e quando eu dirijo o meu pensamento a alguém, essa onda vai de encontro àquela criatura e ele poderá recepcionar e vice-versa. Né? No livro Vida Feliz, ditada por Joana de Ângeles, na lição 52, aliás, 53 do livro Vida Feliz, é um livrinho assim, pequeno, tem umas lições curtas, mas são assim, bastante objetivas. Ela nos diz assim nessa lição: o que pensares com insistência, hoje ou mais tarde, se concretizará. Vou repetir. O que pensares com insistência, hoje ou mais tarde, se concretizará. Os fatos se corporificam de início no campo mental, para depois se tornarem realidade no corpo físico. Isso então falando da própria criatura, que é das consequências para a própria criatura que formula o pensamento. Né? Por isso que nós sabemos que muitas doenças, né, são decorrentes de a criatura somatizar justamente aquilo que vai no seu íntimo, aqueles pensamentos que ele formulou. Daí a necessidade de vigiarmos os nossos pensamentos, para que os tenhamos só os positivos, evitando então os pensamentos errados, incorretos, principalmente aqueles que possam gerar o mal para o nosso semelhante. E aqui eu queria lembrar um caso interessante que Raul Teixeira comenta numa das suas palestras. Ele conta que, ao final de uma apresentação sua, numa determinada casa espírita, uma senhora o procurou reclamando que estava com dor de ouvido e que justamente essa dor tinha começado logo que ela saiu de casa para se dirigir lá ao centro espírita. E ela até estava achando que provavelmente essa dor fosse provocada ou estivesse sendo provocada por algum desencarnado que estivesse necessitado. Por isso ela abordou então o Raul, procurando ajuda para essa criatura que ela achava que estivesse ali se manifestando através ou passando a ela esse sintoma da dor. E aí Raul mentaliza e um mentor espiritual dele esclarece que quando aquela senhora avisou ou comunicou ao seu marido que ela iria ao centro espírita, que ele não gostava que ela fosse, ele ficou com tanta raiva e pensou em lhe dar um tapa no rosto. Ele formulou, sem verbalizar, apenas pensou. Sentiu o desejo de dar um tapa nela, embora não tivesse sequer verbalizado esse pensamento. Mesmo não tendo concretizado seu intento de desferir o tapa na mulher, na esposa, aquele mau pensamento impregnou-a e era isso que estava lhe causando a dor no ouvido. Olha a consequência do mau pensamento. O que às vezes a gente, por muitas vezes na nossa vida, nós não paramos para avaliar até onde vão as consequências, ou podem ir as consequências do nosso mau pensamento. Né? E aqui nós poderíamos justamente aproveitar para comentarmos ou fazermos uma lembrança a respeito da situação que estamos vivenciando aqui na Terra no momento, né?
com essa pandemia. É uma desinformação total, é um sofrimento bastante grande, disputas políticas, desvios de verbas, e a gente começa a, sem perceber, formular pensamentos negativos em relação ao dirigente, em relação a um governador, a um presidente, enfim, a gente por vezes não se policia. Na realidade, o que nós precisamos, principalmente nestes momentos de grandes desafios, é formularmos pensamentos positivos, direcionar esses pensamentos positivos para essas criaturas. Eu sei que não somos perfeitos e, como eu disse, por vezes nós erramos, porque ainda estamos nesse estágio, né? Mas o nosso estudo hoje, que ele sirva justamente para que atentemos mais a respeito dos pensamentos que formulamos. Bem-aventurados aqueles que têm puro o coração, porque verão a Deus. Nós sabemos que o coração é tido como o órgão dos sentimentos, não é assim? Tudo que se refere aos sentimentos, né, principalmente aos amorosos, nós representamos com o coração, né, com uma figura do coração. Então, ele é tido como o órgão dos sentimentos. E ter puro o coração significa ter apenas bons sentimentos. Então, relembrando aqui a fala de Jesus: bem-aventurados aqueles que têm puro o coração, porque verão a Deus. Né? Então, puro o coração, ter puro o coração significa ter apenas bons sentimentos. Por aí já dá para a gente fazer uma avaliação, né? Cada um de per si. Será que a gente consegue ter apenas e só bons pensamentos o tempo todo, todos os dias? Infelizmente, dada a nossa situação evolutiva, né, o nosso estágio evolutivo, nós sabemos que ainda temos dificuldade, mas esse é um objetivo que precisamos traçar, uma meta que precisamos traçar e buscar realizá-la. Né? E ver a Deus, que é justamente, vamos chamar assim, o prêmio para quem tem o coração puro, ver a Deus significa ter chegado à perfeição espiritual. Por quê? Na questão 113 do Livro dos Espíritos, Kardec diz que essa questão 113 está em seguida ali na escala espírita, que começa ali na questão número 100. Então, nessa questão 113, Kardec diz que os espíritos puros, ou seja, aqueles que já chegaram ao topo da escala evolutiva, já são espíritos perfeitos, eles desfrutam a vida eterna junto a Deus. Então, justamente confirmando essa afirmativa de Jesus, né? Quem tem puro coração verá a Deus. Né? Então, bem-aventurados esses, óbvio. Todos nós almejamos isso, né? Fazermos a nossa evolução espiritual e chegarmos justamente ao topo. Né? Não que isso signifique, como já aprendemos, né? Principalmente com as informações que Kardec nos dá ali, né, nessas questões número 100 até a 113, que lhe dá a escala espírita, não é porque a criatura, o espírito, chegue à perfeição espiritual que ele vai ficar a partir daí numa vida contemplativa. Não. A quem mais foi dado, mais será exigido também. Aprendemos isso, não é? Então, a criatura vai continuar
trabalhando e cada vez em trabalhos de muito maior envergadura, porque tem mais condições, né? Mas, enfim, chegando à perfeição, a criatura já não terá mais por que passar por dificuldades, por dissabores, né, que sejam necessárias para o seu crescimento, porque ela já terá feito todo o crescimento. O reino dos céus é para aqueles que se assemelham às crianças. Kardec nos esclarece a respeito dessa passagem que Jesus toma a criança como símbolo de pureza, de coração e da simplicidade. Mas ele faz uma observação. Aqui, essa criança é justamente a infância do ser encarnado, ou seja, da reencarnação, e não a infância do espírito, ou seja, aquele espírito recém-criado. Aqui Jesus toma, então, a criança como símbolo, como modelo, né? Mas considerando a infância do ser encarnado. Por quê? Nós sabemos que a criança, que em cada reencarnação, a fase, né, da infância, ou nessa fase da infância, a criança não guarda mágoas, ela não guarda ódio, ela não planeja vinganças, ela esquece rapidamente as ofensas, não vê maldade nas outras pessoas. Não é assim a criança? Tanto é que elas são facilmente enganáveis. Daí a necessidade de os adultos tomarem muito conta das crianças para que elas não sejam vítimas de pessoas de má índole, né? Porque justamente elas não veem maldade nas outras pessoas, elas não têm ainda essa experiência aqui da reencarnação, ou não chegaram ao ponto que já têm condições de discernir entre o bem e o mal. Né? A criança, repetindo, então, é a imagem da inocência, da candura, da pureza de coração. Por isso que Jesus usou justamente a figura da criança para dizer que o reino dos céus é para aqueles que se assemelham à criança. Veja que Kardec também faz essa alerta, né, na interpretação dessa passagem, que ele diz assim: é para aqueles que se assemelham às crianças e não para as crianças. Né? Tem uma diferença bastante grande, né, entre uma expressão e outra. O reino dos céus é para aqueles que se assemelham às crianças, ou seja, que tenham pureza de coração, como as crianças demonstram ter. Né? E ainda no título Verdadeira Pureza, Kardec analisa a seguinte passagem. Então os escribas e fariseus, que tinham vindo de Jerusalém, se aproximaram de Jesus e lhe disseram: por que vossos discípulos violam a tradição dos antigos, pois eles não lavam as mãos quando tomam suas refeições? Então, ali os escribas e fariseus, estando justamente durante uma refeição, perceberam, né, que os discípulos de Jesus não lavavam as mãos para tomar a refeição. E eles acharam aquilo um escândalo. Por quê? Porque os escribas e os fariseus faziam da lavagem das mãos antes das refeições uma questão religiosa. Para eles era uma tradição e era obrigatório fazer a lavagem das mãos. Quem não obedecesse esse procedimento estaria pecando, estaria em erro. Por isso, a observação deles. Daí Jesus aproveita essa ocasião para ensinar que não é o que entra na boca que macula o homem, mas o que sai dela. Expressão de Jesus, essa afirmativa. Né? Não é o que entra na boca que macula o homem, mas o que sai dela. Por quê? Vamos pensar um pouquinho. Bom, como regra, o que entra na boca são justamente
As coisas materiais, o nosso alimento, a nossa bebida. Né? E o que sai da nossa boca? Como regra, são as nossas palavras, é aquilo que nós verbalizamos. Né? O que sai da boca parte justamente do coração e é o que torna o homem impuro, quando justamente o que sai é algo que seja ruim, que seja inútil, que seja realmente mal, ou fruto do mau pensamento. Por isso que o que sai da boca é que macula o homem, ou seja, lhe traz as consequências, as responsabilidades. É do coração que partem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, os furtos. Então, é aquilo que vai no nosso íntimo, é que vai balizar os nossos pensamentos, as nossas ideias, enfim, as nossas ações. Né? E aí, não basta ter as aparências da pureza. Ter aparência de pureza é hipocrisia. Por quê? Ter aparência, ou seja, mas não ser realmente puro de coração, é hipocrisia porque nós vamos estar querendo parecer o que não somos. Não basta o exterior, precisa que aquilo esteja justamente no nosso interior, no nosso íntimo, que aquilo faça parte dos nossos valores morais. Né? É preciso, então, ter realmente a pureza de coração, e não apenas parecer que tenha. Não basta a prática exterior, é necessária a transformação moral. Né? Como já lembramos em estudo anterior, o processo, né, da nossa transformação passa por aquelas fases. Né? Primeiro, conhecer. Segundo, compreender. Compreendendo, eu aceito e aceitando, eu me transformo. Né? Então, essas as fases do nosso processo de transformação moral. Porque a partir do momento que eu aceitei e eu incorporo aquilo no meu íntimo, eu passo a agir justamente daquela maneira. Né? E aqui também lembrando que a questão do jejum. O jejum tem que ser moral e não material. Né? Porque ao longo do tempo acabou-se transformando o jejum recomendado em material, ao invés de se fazer o jejum moral. O que é o jejum moral? É justamente buscarmos só as coisas boas, só os bons procedimentos, os bons pensamentos, as boas ações. Né? Esse, o jejum moral. Né? Porque não adianta eu fazer um jejum moral, um jejum material, se eu não me modificar moralmente, se eu não crescer, se eu não deixar de ser uma pessoa vaidosa, se eu não deixar de ser uma pessoa avarenta, se não me modificar buscando os valores morais adequados, de que terá servido eu me privar de coisas simplesmente materiais. Né? Porque nós podemos enganar os homens, podemos até tentar enganar a nós mesmos, mas jamais nós enganaremos a Deus. A verdadeira pureza é inseparável da simplicidade e da humildade. Repetindo, a verdadeira pureza é inseparável da simplicidade e da humildade. Valores que justamente vão compor a pureza de coração da criatura. Huberto Roden, um filósofo, educador e teólogo brasileiro, no livro Sabedoria das Parábolas, na segunda parte, a lição número 6, nessa lição ele nos diz que pureza na linguagem do Evangelho, que é justamente o que estamos estudando hoje, é sempre desapego de tudo que não seja compatível com o mundo dos espíritos. Libertar-se
não só dos bens materiais, mas também dos bens mentais e emocionais, de todos os pensamentos e desejos incompatíveis com o mundo divino. Eu vou repetir essa última parte para a gente fazer um destaque. Libertar-se, então, pureza significa libertar-se, a pureza de coração que estamos vendo, libertar-se não só dos bens materiais, mas também dos bens mentais e emocionais, e de todos os pensamentos e desejos incompatíveis com o mundo divino. Eu frisei, destaquei aqui a questão dos bens mentais e principalmente emocionais, porque tivemos a oportunidade de participar de uma situação ocorrida há não muito tempo, isso foi no ano de 2017, numa reunião mediúnica na nossa casa espírita, em que, a respeito de um determinado caso que estava sendo tratado na casa, o obsessor que estava, um dos obsessores que estavam atuando no caso, manifestou-se e fez uma fala que eu reputo assim bastante interessante, que vem bem de encontro a isso que Huberto Roden nos alerta. Então, solicitada a ajuda para um determinado casal, a entidade se manifesta e diz assim: o rapaz quer saber por que a moça mudou tanto o seu comportamento depois do casamento. E daí ele frisou assim: eu vou explicar o porquê. É que vocês não prestam atenção nas emoções. Vocês, encarnados, precisam prestar mais atenção nas emoções para que vocês não errem tanto. E daí ele explicou o detalhe. Ele disse: a moça quis mexer tanto no passado, e a gente conhecia a situação, essa pessoa tinha ido atrás de fazer regressões de memória, porque queria saber muito de existência, reencarnação passada. E ele diz: e isso despertou emoções que a ligaram a criaturas desencarnadas que não eram para estar com ela nesta reencarnação. Mas agora, por força disso tudo, dessa vinculação que ela acabou provocando, são essas criaturas que estão comandando a mente dela. E são criaturas perversas. Daí a sua grande mudança de comportamento. É óbvio que essas criaturas não criaram nessa pessoa os seus valores negativos, mas eles potenciaram de tal maneira isso, as suas imperfeições, que se tornou inviável aquele casal continuar caminhando juntos. Então, achei muito interessante esse episódio, que vem bem de encontro a essa colocação do Huberto Roden. O nosso estudo hoje foi do capítulo 8º do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título Bem-aventurado aqueles que têm puro coração. Quem for dar uma olhada no capítulo vai ver que tem mais outras partes, né? Mas que, dada a limitação de tempo aqui, não foi possível nós abordarmos nesta oportunidade. E eu quero, ou vou finalizar o nosso estudo, lendo uma lição justamente daquele livrinho que eu falei, Vida Feliz, da Joana de Ângeles, que nos fala justamente a respeito dos pensamentos. E Joana nos diz assim:
Mantém os teus pensamentos em ritmo de saúde e otimismo. A mente é dínamo poderoso. Conforme pensares, atrairás respostas vibratórias equivalentes. Quem cultiva a doença sempre padece problemas dessa natureza. Quem preserva a saúde sempre supera as enfermidades. Pensa corretamente e serás inspirado por Deus a encontrar as soluções melhores. O pensamento edificante e bom é também uma oração sem palavras, que se faz sempre ouvida. Então, com essa mensagem de Joana de Ângeles, nós encerramos aqui o nosso estudo, desejando que todos nós consigamos realmente vigiar os nossos pensamentos, lembrando do alerta de Jesus, ou do convite de Jesus, vigiai e orai, e que reunamos forças para caminharmos firmes, para um dia termos realmente o coração puro e podermos chegar ao reino de Deus. Um abraço a todos, um bom final de semana a vocês.